Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, baseado em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos para o nosso nono tópico. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Então nós vamos falar novamente a respeito da justiça. Porém, vão pegar a justiça contra aqueles que praticam e falam a verdade. E assim são perseguidos pela justiça. Ou seja, em Atos capítulo 5, versos 41 e 42 diz: eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que está acontecendo aqui é que Pedro foi preso e foi proibido de falar a respeito do nome de Cristo. E eles saíram dali, depois de apanharem, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. O sinédrio usando a justiça para perseguir os filhos de Deus. E isso fica claro o seguinte: esse texto aponta para a vida do cristão que vive pela fé, e ela se manifesta exteriormente, produzindo frutos, provoca em seus opositores ódio, por não ter a mesma experiência e assim produzindo perseguição contra os filhos de Deus. Por isso que Mateus capítulo 5, verso 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então é isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, quem são os perseguidos por causa da justiça? Quem são esses cristãos que são perseguidos por causa da justiça? São aqueles que pela fé desejam estar em harmonia com Deus e vivem em sintonia com a santa vontade de Deus. E são perseverantes na perseguição e não se importam com o que venha acontecer contra eles. Eles firmaram a sua fé, a sua esperança, a sua convicção em Deus e vivem para Ele. E assim são perseguidos e perseveram por causa do nome de Deus, por causa do nome de Cristo, sem se importar com as consequências que virão acontecer contra eles. Em Mateus capítulo 10, verso 22 diz: por sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Cristo Jesus falando que por causa do nome dele serão odiados, serão perseguidos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. João capítulo 15, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então você vê, tanto o texto de Mateus como o texto de João capítulo 15 mostra que todos vivem pela fé em harmonia com Deus e vivem em sintonia com a vontade de Deus. E são odiados, porque perseveram em servir e buscar a Deus. Por que os ímpios perseguem os filhos de Deus? Por que os filhos de Deus são perseguidos por aqueles que vivem na impiedade, no pecado? Como vimos os textos, os ímpios não podem tolerar os que aos olhos de Deus são considerados justos. O seu próprio caráter é um constante protesto contra o caráter dos seus opositores. Então todo aquele que vive pela fé, servindo e buscando a Deus, vão ser perseguidos, vão ser odiados. Por quê? Porque os ímpios não podem tolerar
os que aos olhos de Deus são considerados justos. O caráter do justo é uma oposição contra a injustiça. E assim, o caráter do cristão é um constante protesto contra o caráter dos seus perseguidores, dos seus opositores. E isso está bem claro aqui em Atos, capítulo 5, versos 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, os apóstolos estavam vivendo pela fé em Cristo Jesus, o caráter firme em servir e buscar e viver debaixo da vontade de Deus, se opôs ao sumo sacerdote e aos saduceus, e por isso foram recolhidos à prisão. Como os ouvintes do sermão foram impactados por esta bem-aventurança? Então eles estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, e quando ele diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, qual foi o impacto que isso produziu na vida desses ouvintes? Então nós vamos ver que provavelmente essa bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos da justiça, causou um grande impacto na vida dos ouvintes. Por que causou um grande impacto? Porque os judeus tinham a ideia que o sofrimento e a perseguição fosse um castigo de Deus devido à maldade humana. Então, eles achavam que toda perseguição ou sofrimento que eles passavam era Deus castigando, porque eles pecaram, porque eles foram maldosos, ou porque eles se desviaram da vontade de Deus. Então eles tinham essa visão. Entretanto, Jesus inverte esse ponto de vista, mostrando que aquele que quer servir a Deus sofrerá perseguição por causa do seu nome. Não era castigo a perseguição, não era sofrimento, mas sim porque eles escolheram servir a Deus, confiar em Deus, crer em Cristo Jesus, e assim seriam perseguidos por causa do seu nome. Em Atos 9, capítulo 15 e 16 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então você vê aqui, Paulo foi impactado pela mensagem de Jesus. Quando ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então já Paulo era um perseguidor por causa da justiça. E a partir do momento que ele teve um encontro real com Jesus, ele foi perseguido por causa do nome de Cristo. E Deus falou isso para Ananias. Falou: se vai lá, porque o Paulo está lá orando, e vai lá porque eu preciso dele. E Ananias: Senhor, esse Paulo, ele manda matar, ele judia, ele faz o que quer com os cristãos. E Deus fala para ele, e Jesus fala para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Qual é a promessa para os perseguidos por causa da justiça? Em virtude a sua lealdade a Cristo, os perseguidos têm como promessa o reino dos céus. Toda graça e toda a glória que resplandecem quando Deus em Cristo é reconhecido e é obedecido como soberano, e deles, mesmo agora, o reino dos céus. É deles, mesmo agora, o reino dos céus. Então, todo aquele que procura glorificar a Deus e viver para a glória de Deus são perseguidos por causa do nome de Deus. Desde agora é deles mesmo o reino dos céus, como prometido por Cristo Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus não é para qualquer um. O reino dos céus é para aqueles que creem em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, sofrerão angústias, sofrerão tristeza por causa do nome de Cristo. E assim, o reino dos céus está garantido. Que Deus nos abençoe, queridos, e que você possa também ser um daqueles que creu em Cristo Jesus e foi por ele salvos. E assim o reino dos céus está garantido pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso guia. O Senhor é aquele que pagou um alto preço, que pela fé em Cristo Jesus somos resgatados, justificados, perdoados de todos os nossos pecados. Fortalece a nossa fé para perseverarmos diante de toda provação, diante de toda privação e diante de toda e qualquer perseguição que se levantar por causa do teu nome. Que possamos ser firmes na fé, de não retroceder, mas prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pois foi por ele que somos salvos. E nós temos que viver tudo para ele, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Abençoe cada família, cada vida. Coloque a tua mão de cura e de restauração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.